Olá a todos, quem está falando é o professor Hércules. Na aula de hoje de matemática, onde nós vamos trabalhar a geometria, vamos ver a semelhança de triângulos. Uma boa aula para todos. Objetivos da aula: reconhecer triângulos semelhantes usando os casos de semelhança. Calcular a medida de um segmento de um triângulo usando o conceito de semelhança e resolver problemas geométricos aplicando a semelhança de triângulos. Vamos ver então o conceito de semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Observem a figura. Nós temos aí os ângulos iguais, Os ângulos são congruentes. E os lados são proporcionais, eles não são iguais. Reparem que um triângulo é grande e o outro é pequeno. O K é a razão de semelhança, Pode ser K ou às vezes até a letra R usado para razão de semelhança. Se a razão de semelhança for igual a 1, se o K for igual a 1, então os nossos triângulos são congruentes. Cálculo da razão de semelhança. Vamos ver um exemplo. Verifique se os triângulos são semelhantes. Então, é dado as figuras, São dois triângulos, já com as medidas dos lados. Então, para eles serem semelhantes, os lados têm que ser proporcionais, já que nós temos as medidas dos lados. Então, vamos ver aí o primeiro, que é AB dividido por MN, que é 4 dividido por 2, que deu 2. Agora, BC dividido por NP, 8 dividido por 4, também está dando 2. E o último, o AC dividido por MP, 6 dividido por 3, também é igual a 2. Então, como todos deram resultados iguais, o nosso K, a nossa razão de semelhança, é igual a 2. E, portanto, os triângulos são semelhantes. Teorema fundamental: toda reta paralela ao lado de um triângulo e que cruza os outros lados em dois pontos distintos, diferentes, determina um triângulo semelhante ao primeiro. Observe a figura. Nós temos a reta DE, que é paralela ao lado BC, e o triângulo de cima, o triângulo ADE, ele vai ser, então, semelhante ao triângulo grandão, que é o ABC. Vamos ver o primeiro exemplo: calcular o valor de x na figura, sendo BC paralelo a DE. Então, observe na figura, nós temos as retas paralelas ali. Então, nós temos triângulos semelhantes, Então, a resolução consiste, então, em a gente verificar que as retas paralelas temos triângulos semelhantes, então vamos usar a proporção. Então, olha só, o x é o lado do triângulo pequeno, o triângulo de cima ali, ó. E o lado do triângulo grande é 35. Depois nós vamos pegar o lado do triângulo grandão, ou melhor, o lado do triângulo de cima, que é 12, e dividir pelo lado do triângulo grandão, que vai ser a soma de 12 com 9. Tá? O triângulo grandão, triângulo ABC, o lado AB é 12 mais 9. Então, ficou base do pequeno dividido pela base do grande, lado do pequeno, lado esquerdo do pequeno, dividido pelo lado esquerdo do triângulo grande. Fazendo as contas, nós vamos ter aí, ó, 12 mais 9 deu 21. Eu estou simplificando por 3, tá? Apenas para simplificar mesmo. Então, 12 dividido por 3 deu 4 e o 21 dividido por 3 deu 7. Precisa simplificar? Não precisa. Se quiser já multiplicar direto, não tem problema. Tá bom? Fazendo então aí a multiplicação em cruz, x vezes 7 e 35 vezes 4, que deu 140. Tá? Então, eu fiz a simplificação apenas para os valores aí ficarem menores, tá? Ficar mais fáceis.
Mas você poderia ter feito 35 vezes 12, que daria no mesmo. E agora divide 140 por 7, x igual a 20, está calculado então o valor do x. Primeiro caso de semelhança é o caso ângulo e ângulo, né? Se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes, conforme mostra a figura. Nós temos aí marcações de ângulos. As marcas iguais significam que os ângulos são iguais. Então, se nós tivermos dois ângulos iguais já, consequentemente a gente vai ter os três, e daí os triângulos são semelhantes. O segundo caso de congruência é o caso lado, ângulo e lado. Se dois lados de um triângulo são proporcionais aos homólogos, ou seja, aos correspondentes de outro triângulo, e os ângulos compreendidos são congruentes, o ângulo entre, tá? Os lados são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Conforme mostra a figura, você vê que tem marcações de lados, né? Tem duas marcações de lados e o ângulo entre os lados. Então, com isso, nós temos o ângulo congruente e os lados proporcionais, tá? Então, os triângulos são semelhantes. O terceiro caso de semelhança é lado, lado e lado. Então, se dois triângulos têm os lados correspondentes ou homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Então, reparem que agora nós temos as marcações nos três lados, tanto do triângulo maior como do triângulo menor. Tá? Então, os lados são proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Exemplo 2. Determine a medida do lado do quadrado da figura abaixo. Então, nós temos um quadrado dentro de um triângulo e é dado a base e a altura do triângulo. Então, na nossa resolução, nós vamos destacar o seguinte aí, ó. Reparem que nós chamamos de x o lado do quadrado. Então, o segmento CE passou a ser 4 menos x, porque 4 é do C até o A. Então, do C até o E, 4 menos x. E do A até o B valia 6. Então, do F até o B vale 6 menos x. Ok? Então, nós temos aí alguns segmentos que estão destacados para a gente montar a nossa proporção. Tá? Então, o triângulo de cima, o triângulo de baixo, né, o FBD, ele vai ser semelhante ao triângulo EDC, tá? Porque, como a figura é um quadrado, nós temos aí lados paralelos, né? E a gente viu que se tiver retas paralelas dentro do triângulo, formam triângulos semelhantes, ok? Então, se os triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais, então eu peguei a base, que está em vermelhinho, né? 6 menos x, a base do triângulo ali de baixo, 6 menos x, com a base do triângulo pequeno lá em cima, que é x. Depois eu peguei a lateral esquerda do triângulo DFB, né, o FBD. A lateral esquerda é x, com a lateral esquerda do triângulo de cima, que é 4 menos x. Ok? Montei a minha proporção entre os lados. E agora eu vou resolver essa proporção multiplicando em cruz. Então, 6 vezes 4, 24. 6 vezes x, 6x. Eu tenho que fazer a distributiva, né? Menos x vezes 4, menos 4x. E x vezes x, x ao quadrado. Igual a x ao quadrado, porque é x vezes x. Ok? Reduzindo os termos semelhantes. Então, menos 6x com menos 4x deu 10x. E o x ao quadrado ele é cancelado, né? Porque ao passar para o outro lado fica negativo, cancela. Ok? Então, com isso, ficou 10x igual a 24. Divide 24 por 10, x igual a 2,4 centímetros. Então, a resposta, o lado do quadrado, né, é 2,4 centímetros. Vamos ver um último exemplo. Calcule a medida do lado de um quadrado, novamente inscrito num triângulo de base 10 e altura 6, conforme a figura.
Então, temos a base e a altura do triângulo e vamos calcular o lado do quadrado. Então, na nossa resolução, novamente, vamos trabalhar um pouquinho a figura, chamando o lado do quadrado de x, né? E com isso, o x vermelhinho ali, né? O lado do quadrado de x. Então, a altura do triângulo pequenininho lá em cima ficou sendo 6 menos x, ok? Então, nós vamos trabalhar com a proporção, o triângulo pequenininho lá em cima e o triângulo grandão, de base 10 e altura 6. Tá? Então, vou começar pelo triângulo grande, base dele é 10. Triângulo pequeno tem base x. Então, 10 está para x, 10 sobre x. A altura do grande, 6. E a altura do pequeno, 6 menos x. Montei a minha proporção, multiplico o cruzado. Então, ficou 6x igual a 10 vezes 6, 60. E 10 vezes menos x, menos 10x. Passo menos 10x para o primeiro membro, vai somar com o 6, ficou 16x. Divide 60 por 16, x é igual a 3,75 centímetros. Então, resposta, o lado tem, né, o quadrado tem lado igual a 3,75 centímetros. Pessoal, chegamos ao final desta aula, vimos a semelhança de triângulos. Procurem fazer os exercícios propostos e participem dos plantões para esclarecer as suas dúvidas. Boa semana e até breve!